E aí pessoal, tudo com vocês? Novamente, nosso Boteco Parabucano está de portas abertas agora, num local definitivo. A gente está aqui no Mundo Livre Bar em São Bernardo, pertinho da casa do Lula, aqui na Avenida Prestes Maia 1350, para agora entrevistar o Léo Duarte, fotógrafo, conselheiro tutelar, terminou o mandato agorinha mesmo, né? Pouquíssimos dias. Agora dia 9 de janeiro, né? 9 de janeiro. 9 de janeiro. E vamos conhecer um pouquinho mais da história dele. Léo, que é meu compadre e não é apenas um compadre como o Matuto no Nordeste, que tem uma amizade bonita com a pessoa e acaba chamando de compadre, né? Além da gente ter essa amizade que é muito bonita, o Léo também me deu a honra de apadrinhar a minha filha mais nova, a Catarina. Então, Léo, prazer te receber aqui, né? Primeira gravação no nosso local definitivo e é uma honra te receber mesmo. Deixa eu começar perguntando sobre a sua história. Você é lá da terra do meu padrinho, Padre Cício, né? Isso. Lá de Juazeiro do Norte. Conta um pouquinho como foi sua infância. Exatamente. Eu nasci na cidade de Juazeiro do Norte, uma cidade do estado do Ceará, uma cidade com bastante influência religiosa, né? E foi exatamente em função dessa história do Padre Cícero que eu iniciei, por exemplo, a minha história no mundo do trabalho, né? Mesmo que de forma irregular, né? Porque pela idade que eu tinha, 7 anos na época, minha primeira experiência de trabalho, mas foi em função do Padre Cícero, né? Em função das pessoas, na verdade, que iam para a cidade de Juazeiro do Norte para pagar promessa. Do lado da estrada, do lado da casa que eu morava, tinha uma árvore muito grande e que os romaeiros acabavam parando ali naqueles caminhões chamados pau de arara, né? Sim. Aqueles caminhões que eles colocam uns bancos na carroceria. Lateral, né? A lona em cima. Coloca uma lona e tal para proteger do sol. As pessoas, a maioria não tinha condições de pagar passagem de ônibus e acabava improvisando suas viagens de caminhão e parava ali embaixo daquela árvore, aproveitando a sombra. E logo eu, observando isso, pegava fruta, né? Caju, a casa que eu morava tinha bastante pé de caju, pé de manga. Lembro que eu pegava os cajus, lavava e ia vender para os romeiros e tal. Bom. Então foi minha primeira experiência de trabalho, né? E logo depois os meus pais se separaram, eu já devia ter por volta de uns 10 anos de idade. E tinha estudado 3 meses da primeira série e acabei com a separação dos meus pais. Eles fizeram um acordo, meu pai disponibilizou uma casa pra gente mais próxima ao centro, ali para quem conhece Juazeiro do Norte, ali perto do estádio de futebol Romeirão, né? Estádio do Icasa, se não me engano, o time mais conhecido lá na cidade. E lá nessa residência eu comecei a ter outras experiências de trabalho, de sair de casa, às vezes pernoitar fora, cuidando de carro na frente de pizzaria, de churrascaria, né? E muito pequeno naquela época e acabei me expondo a uma série de situações de risco e tal, né? Treta com os moleques iam lá, tomavam meu dinheiro, que eu ganhava cuidando de carro. Presenciei uma situação que eu estava voltando da pizzaria ou da churrascaria, não lembro muito bem, mas presenciei uma cena de um cara esfaqueando a companheira numa madrugada e tal. Situação bastante delicada. E foi um pouco essa minha trajetória na cidade de Juazeiro do Norte. Eu andava aquela cidade ponta a ponta, né? Eu ia no horto, ficava lá perto da estátua do Padre Cícero. Eu lembro que tem uma história engraçada, Hugo, que eu não tinha a dimensão do quanto isso era importante e histórico para nosso país, né? Mas eu lembro que eu estava numa das principais igrejas ali de Juazeiro. Uhum. E aí eu estava ali com um amigo, com o meu irmão, não lembro muito bem, mas eu estava ali com mais uma ou duas pessoas e daqui a pouco eu avistei um caminhão de bombeiro com um caixão em cima e um cortejo de carros, o pessoal soltando fogos, bandeira do Brasil e tal. Falei, caramba, o que é isso, né?
E aí eu fui saber que era o Luiz Gonzaga. Quando ele morreu, Nossa. fizeram o cortejo dele ali pela cidade de Juazeiro do Norte. Não lembro se ele foi sepultado lá em Juazeiro ou se foi no Exu. É isso, agora eu posso contar. Sim, por favor. Luiz Gonzaga morreu em Recife, né, em 1988, e o corpo dele foi transportado de Recife até Juazeiro de avião, e aí em Juazeiro fizeram um cortejo até Exu, onde ele está enterrado. E inclusive, já deixo a dica aqui, quem é do sul do Ceará, quem é do oeste de Pernambuco, quem é do leste do Piauí, em Exu tem o Museu de Luiz Gonzaga, tem um mausoléu onde ele está enterrado, está ele, a esposa e os pais enterrados lá. É um lugar de uma cultura riquíssima e vale a pena conhecer. E o nosso canal vai visitar Exu em abril ou maio, a gente ainda não definiu, né? Eu tenho que tirar férias no trabalho para fazer as gravações, e a partir de junho a gente vai lançar uma série de vídeos aí pelo Nordeste, tá ok? Desculpa. Imagina, mas não, tudo bem. Na verdade, né? eu tive o privilégio, né, de participar de um momento histórico, né, para nossa cultura, né, que foi infelizmente a perda do nosso amigo Luiz Gonzaga. Te perguntar, você viveu em Juazeiro, no Ceará, antes de vir para São Paulo, você só viveu em Juazeiro, veio direto para cá, morou em mais algum outro lugar? Não, eu conheci algumas cidades ali da região, Crato, Barbalha, Missão Velha, Vaze Alegre e tal, porque assim, minha mãe, foram por vários motivos que eu conheci essa cidade, né? Primeiro, porque minha mãe, ela teve que se virar nos 30 para dar conta dos 5 filhos que ficou com ela depois que se separou do meu pai, né? Depois que meus pais se separaram. Uhum. Então ela começou a vender, por exemplo, tapueros, peças de plástico, garfo, colher e tal. Vim para cá na verdade, primeiro veio a minha irmã mais velha, a Clélia, depois a minha irmã do meio, a Débora, e aí minhas irmãs, percebendo essa situação, acabou viabilizando a nossa vinda aqui para São Bernardo, para o estado de São Paulo, né? Isso eu tinha por volta de 12 anos de idade, e nós viemos para aqui, para São Paulo, dentro de um Gol, esses Gol quadradinho das antigas, que estava sendo transportado pelo uma cegonha. Esses caminhões de transportar carro, né? Então veio eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão e meu sobrinho. Nós 5 dentro de um Gol Bolinha, 5 dias de viagem. Nossa Senhora, Carro lotado. Em cima da cegonha. Em cima da cegonha. Foi uma viagem bem louca mesmo, né? E viagem sofrida, né? Porque minha mãe fez lá uma mistureba de farinha com frango, com galeto, né? O cara chama galeto. E nós íamos comendo, só que chegou num determinado momento aquele galeto, aquela farofa acabou, né? Uhum. E aí o próprio proprietário da cegonha acabou ajudando a gente com a alimentação, e chegamos aqui em São Paulo, em São Bernardo, ali na antiga Traslow, ali no Terra Nova, né? E a expectativa que, pelo menos eu tinha, era muito grande. E de fato, quando nós chegamos aqui em São Bernardo, primeira semana, ou segunda semana e tal, nós ficamos morando num apartamento ali no Terra Nova, né? Um condomínio fechado, com piscina. Eu falei, porra, coisa boa. Aqui é o lugar adequado, né? Só que aí logo depois caiu a ficha, né? Porque ali era provisório até a gente conseguir encontrar uma casa para alugar. Uhum. E nós fomos morar logo ali próximo à Biquinha, ali no Silvino. E aí a partir dali, eu acho que na segunda semana que nós fomos morar nessa residência, meu irmão foi atropelado, quebrou as 2 pernas e ficou, se eu não me engano, de 6 a 8 meses com as 2 pernas enfaixadas e tal, né? E ali foi um momento difícil pra gente, né? Porque ele era meu companheiro de sair para as ruas, né? Fazendo os corres para conseguir alguma coisa dentro de casa. Aqui em São Paulo a gente ainda não tinha tido essa experiência. Minha irmã, a mais nova, acabou conseguindo um emprego ali simbólico, para receber um salário simbólico, e eu tive que sair para as ruas, né? Aqui em São Paulo, a minha
primeira experiência de trabalho foi de camelô ali no calçadão ali da Praça Lauro Gomes, numa banca que eu vendia chinelo e alho. Uma combinação que não Tudo tinha. a ver, né? E eu lembro muito bem, acho que no terceiro ou quarto dia caiu uma chuva, mas caiu uma chuva enorme e deu enchente ali, aquela região ali, há uns 10, na época que eu trabalhei lá, tem muito mais de 10 anos, mas até uns 10 anos atrás isso ocorria, enchia de água de uma forma que os bueiros saía e começava a jogar água. Parece aqueles filmes que passam sobre quando o pessoal encontra petróleo que fica inchando assim. E aí eu, molecão pequeno ainda, a água batia aqui em mim e eu tentando socorrer o alho, a chinela, a banca, o guarda-chuva. Que loucura. E aí eu fiquei, a banca que eu trabalhava era do lado de uma banca de jornal, e aí o dono da banca de jornal, o Valmir, lembro dele até hoje, ele, sensibilizado com aquela situação, acabou me ajudando e tal, e logo depois ele me chamou para trabalhar para ele, trabalhar com ele, porque aí foi um trabalho mais tranquilo, mais bacana, porque tinha um pouco mais de instabilidade, tinha mais proteção da chuva e tal. E foi importante para mim porque eu exercitei ali a minha prática com a leitura, né? Então, tudo quanto era notícia, eu acabava recebendo em primeira mão. A banca de jornal, ela fica na Faria Lima, mas na altura do projeto Meninos e Meninas de Rua. O projeto Meninos e Meninas de Rua é uma ONG que desde 83 atua no atendimento com crianças e adolescentes e seus familiares que estão em situação de rua, né? Os meninos iam para o projeto, almoçava, participava de alguma oficina, e aí quando saía do projeto ia vender bala. Então a banca de jornal era do lado do ponto de ônibus, então eles passavam sempre ali na banca de jornal e ficavam vendo jornais, revistas e conversando comigo. Eu comecei a perceber que os meninos eles recebiam mais vendendo bala do que eu trabalhando como vendedor de jornal e de revista. Sim. E aí eu acabei desenvolvendo uma relação com eles. Eu lembro muito bem do Gralac, do Bugiganga, que infelizmente faleceu há umas 3, 4 semanas atrás, da Mônica, que também já faleceu, da Érica, que infelizmente ainda encontra em situação de rua, do Marcelinho, do Cosme, do Birajara. Toda essa galera que eram meninos que trabalhavam em situação de rua, né? Sim. E acabei me agrupando com eles e comecei a vender bala também. E aí foi a partir daí que eu comecei a minha primeira experiência de situação de rua aqui em São Paulo. Então eu comecei a vender bala com essa galera, e aí nesse período ocorreu alguns conflitos familiares, né? Meu com minha mãe, com meus irmãos e tal. Situações que já foram superadas há muito tempo. Mas eu acabei ficando em situação de rua por algum período, né? Mas você chegou a dormir na rua? Sim. Também, ou você passava o dia e ia para casa depois? Eu transitava, passei um período transitando da rua para minha casa. Então, ficava um período na rua, ia para casa de um amigo, ficava uns dias. Ia para a rua, voltava em casa, dava treta, eu saía de novo. Então, fiquei transitando. Não fiquei, por exemplo, um longo período na rua, mas eu fiquei transitando da rua para casa da minha mãe e para casa de alguns amigos também, né? Foi aí que eu conheci o projeto Meninos e Meninas de Rua. Naquela época, o Bugiganga, um dos meninos que andava com a gente, falou: vai lá no projeto. Eu falei para ele que eu queria voltar a estudar, né? Devia ter uns 13, 14 anos já nessa época. Ele falou: vai lá no projeto, que lá no projeto vende material escolar com valor mais acessível, né? Porque o projeto ele sempre utilizou de meios atrativos para atrair os meninos, para partir do que o menino estivesse lá no espaço, o projeto trabalhar a questão da escuta, trabalhar a questão da formação e política, ideológica, né? Para entender até porque existe menino de rua, e foi a partir daí que eu comecei a frequentar o projeto, fui comprar material escolar. Eu lembro que já contei para vocês que eu tinha estudado 3 meses da primeira série. Fiz uma prova aqui que eu não tinha histórico, passei para a 4ª, não consegui dar continuidade, estudei só 2 meses, mas depois voltei, fiz outra prova, passei para a 5ª série. E foi a porta de entrada minha para o projeto Meninos e Meninas de Rua foi a necessidade de voltar para a escola, de comprar material escolar mais barato, né? É interessante isso que você falou do projeto, porque
Normalmente quando a gente vê hoje, ampliar um pouquinho o exemplo, a gente tem muita gente em situação de rua hoje na Cracolândia, em São Paulo, na Sé, e as pessoas tratam ou pensam que a solução é a polícia chegar, fazer internação compulsória, chegar e prender, ou às vezes até gente mais idiota chegar e matar essas pessoas, né? E a abordagem do projeto é totalmente diferente, né? Eles usavam talvez a venda do material mais barato para aproximar a pessoa, né? E aí a partir do momento que a criança e o adolescente estava lá, aí com a oficina, com a escuta, eles conseguiam convencer a criança. Então quem estava lá normalmente estava porque queria e não porque era obrigado, né? Talvez isso fosse muito mais efetivo do que se eles forçassem o pessoal a ir para lá, né? O projeto sempre foi numa pegada de tratar o convencimento desse menino, dessa menina, e trabalhar o empoderamento também, né? Porque também não adianta também só tirar da rua, porque o projeto tem esse papel, você cria a possibilidade do menino sair da rua, mas também para que esse menino consiga ser protagonista da sua própria história, que ele passe a ser também um agente multiplicador dessa metodologia humanizada de ver o mundo como de ver essa situação de rua, né, das pessoas em situação de rua como um processo de exclusão, de violência, né, contra a classe trabalhadora, contra os filhos da classe trabalhadora, né. Eu lembro quando eu fui atendido pelo projeto Meninos e Meninas de Rua, mas logo depois eu passei a ser educador. Quando eu completei 18 anos, primeiro comecei a trabalhar como animador de base, que era a pessoa que dava assessoria às equipes de educadores, aos educadores e educadoras, mas depois eu passei a ser educador social, atendendo meninos e meninas que estavam, como eu estive em outros momentos, né, em situação de rua. E o projeto não foi só importante para te dar consciência de classe, né? Ele também te ajudou a ensinar uma profissão nova, né? Conta um pouquinho da sua profissão de fotógrafo, como você se descobriu fotógrafo. Quando eu era adolescente, eu tinha tudo era um motivo para me inventar um sonho, né? Então eu sonhei ser jogador de futebol, sonhei ser jogador sonhei ser cantor de samba, de pagode e tal. Sonhei, por exemplo, em ser cantor de rap, cantor de sertanejo. E eu lembro que eu fazia um curso no projeto que chamava Projeto Samba. Ensinava a gente a fazer alegoria de carnaval e tal, uma pegada, numa ideia de economia solidária e de transformação de renda, né, naqueles produtos que a gente adquiria, que a gente produzia. E aí tinha um educador, amigo meu, até hoje frequenta a casa dele, que o nome dele é Ian, e ele sempre trabalhou com fotografias, né? Ele era educador do projeto, mas ele levava o equipamento fotográfico dele e sempre fotografava e tal, e aquele equipamento bonito me chamava a atenção. E eu sempre tentava pegar, mas ele ficava com ciúmes e tal, né? Eu queria forçar, mas ele ficava, mas de vez em quando deixava e tal. E aí teve uma ocasião que um rapaz entrou em contato com o projeto falando que queria conversar com algum personagem que tivesse aprendido algo sem ter o ensino formal, ou seja, alguém que soubesse fotografar, mas que não tivesse feito curso de fotografia, certo. Alguém que soubesse mecânica, mas que não tivesse feito algum autodidata. E aí, como eu aprendi a ler e escrever sem ter frequentado a escola, ou seja, tendo frequentado apenas 3 meses da primeira série, me indicaram para me ser personagem dessa matéria, uma matéria na Folha de São Paulo. Nossa. Então fizeram essa matéria e tal, o repórter foi lá, conversou comigo, pegou a minha história e tal, e aí veio um fotógrafo da Folha de São Paulo fazer o registro da minha imagem para ilustrar essa matéria. E aí quando ele chegou, eu falei para ele, Paulo Jandarlia, né? Ele tirou as fotos e tal, me tratou super bem. Aí eu falei pra ele, olha, eu tenho um sonho. Ele falou, que sonho que é? Eu falei, eu tenho um sonho em ser fotógrafo. Ele falou, eu falei, Ele falou, mas você tem máquina? Eu falei, não tenho máquina, mas a semana que vem eu completo 18 anos. E com 18 anos eu posso abrir um crediário nessas casas aí que vendem equipamentos eletrônicos e eu vou comprar uma máquina fotográfica. Era engraçado que naquela época os molecados que vendiam bala com a gente, fazendo corre na rua e tal,
completava 18 anos, logo ia lá e comprava uma bicicleta. Sabia que não ia poder pagar, mas ele tinha 18 anos, ia lá e comprava. O outro ia lá e comprava uma TV. O outro sabia que não podia pagar, né? Ele ficava com o nome sujo. Aí o outro ia lá e comprava um som. Falei, não, eu vou comprar uma máquina fotográfica. E aí ele me deixou 3 bobinas de filme, né? Deixou 3 bobinas de filme, naquela época não tinha essas coisas digitais, né? Se tinha, era muito escasso. Isso quando eu ia completar 18 anos. E aí ele me deixou e falou, ó, tira as fotos, e aí quando você tirar as fotos, me liga nesse número e que eu vou dar um jeito da gente se encontrar para me ver as fotos. Eu falei, tá bom. Aí o que eu fiz? Na semana seguinte completei 18 anos, comprei a máquina fotográfica, eu tenho ela em casa até hoje, né? Caramba. E aí peguei as 3 bobinas de filme e fiz uma espécie de filme de todos os espaços que eu tinha vivenciado quando eu estava em situação de rua, né? Eu fotografei os lugares que a gente dormia, os lugares que a gente vendia bala, fotografei os pontos que a gente ficava quando a gente estava em situação de rua. E aí eu liguei para ele e falei, ó, vem pegar. Aí pegar que eu já fiz e tal, ele mandou um táxi da Folha me buscar até o prédio, aí me levou lá no prédio. Na época eu fui recepcionado pelos melhores fotógrafos do estado do Brasil, né? E aí o Paulo Giandelli pegou aquelas fotos, pegou o filme, mandou revelar e colocou as fotos em cima da mesa do editor, na época o João Bittar, falecido já, infelizmente, puta cara. E o João Bittar chegou na mesa dele e falou, de quem que é essas fotos? Quem que é o autor dessas fotos? E eu tava lá em cima, isso o Paulo foi me contar depois, eu tava lá no teto do prédio, no terraço do prédio, que eles estavam me fotografando para ilustrar outra matéria. O ex-menino de rua que vira fotógrafo. Aí o editor de fotografia veio e falou, isso aqui é ótimo. Tanto que eles me colocaram o apelido de Salgadinho, né? Por conta do Sebastião Salgado, né? Ah, sim. E aí... Assim, tem nada a ver com o do Catinguele. Não tem nada a ver com o do Catinguele, não. Era Salgadinho por conta do Sebastião Salgado, um cara... Assim, até nem conhecia quem que era esse cara. Depois eu tive a oportunidade, porque sempre quando o Sebastião Salgado vinha para o Brasil, ele, quem dava o aparato para ele era a Folha de São Paulo. Então ele ia lá no laboratório e tal. Depois eu tive a oportunidade de encontrar com ele por 2 vezes. Então no dia 19 de setembro de 97, saiu na primeira página, né, da Folha de São Paulo, no dia de domingo, a manchete, ex-menino de rua, sonha em ser fotógrafo, e com uma foto de minha autoria na primeira página, 10 fotos da minha autoria dentro do caderno São Paulo, né, e aquilo lá bombou, né? Deu um boom assim, várias agências, várias pessoas tentando entrar em contato, me oferecendo oportunidade de trabalho, curso, emissora de TV querendo me entrevistar e tal. E aí eu acabei resolvendo por trabalhar como colaborador no laboratório de fotografias da Folha de São Paulo, né? Mas eu sei que essa tua profissão, ela teve interrupções, né? Ela teve, não vou dizer que altos e baixos, porque a nossa trajetória sempre é de altos e baixos, né? Como é que foi a sua vida nessa trajetória toda aí? Então, que na verdade o que acontece? Quando você vai, por exemplo, tem um histórico de situação de rua, de morar nas principais favelas de São Bernardo, um lugar totalmente esquecido pelo Estado. Aí você vai, por exemplo, trabalhar numa Folha de São Paulo, você vai ter acesso a festas glamourosas, né? Porque mesmo, por exemplo, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, aliás, um pouco depois de trabalhar na Folha de São Paulo, eu fui trabalhar para uma agência de fotografia, e aí a gente ia fotografar, por exemplo, sei lá, os 5 milhões de clientes da Vivo. Tinha lá todo aquele pessoal famoso assim, pirâmide de ostra, a pessoa podia ir lá pegar de graça, vinho, champanhe, charuto, tudo de graça. Aí eu voltava para o Montanhão,
para dormir, sua noite, eu voltava para dormir, aí ficava incomodado porque a fumaça entrava pelos buracos do telhado, do barraco e tal. Quando eu ia, levantava, que eu olhava pelo muro, era o vizinho cozinhando feijão no fogão a lenha, porque não tinha dinheiro para comprar gás. Então, esse contraste, né, essa diferença, essa desigualdade social acabava me trazendo um transtorno emocional. E eu ficava puto com aquelas histórias, falava, não quero saber mais disso não. Aí largava e voltava para a militância, mas mesmo ainda com a fotografia, tanto que nós trabalhamos, eu trabalhei por diversas vezes, por exemplo, fotografando, trabalhei não, né, fiz trabalhos pessoais, fotografando acampamentos do Sem Terra, fotografando acampamentos do MTST. Foi a partir daí que eu tive acesso a um olhar mais, vamos dizer assim, mais revolucionário, né, para aquilo que eu acreditava de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E eu lembro muito bem que numa dessas ocasiões de querer transformar a sociedade, querer participar para mudar o mundo, para que as pessoas pudessem ter acesso à educação, à saúde, eu tive uma ideia, juntei 2 amigos lá e falei o seguinte, vamos conhecer as Farcs. Que amigos que eram esses? É o Bugiganga, desculpa, não, Bugiganga não, o Barrabás e o Jailton, né? São 2 amigos que participavam com a gente de alguns movimentos. Aí falaram, vamos conhecer as Farc, né? Vamos ver se a gente consegue se integrar, essas forças, né, revolucionárias. Vocês foram como para lá? Então, a ideia era que a gente chegasse a pé, né? E aí nós saímos, colocamos uma mochila nas costas, não sabia nem para que lado era. Eu falei, deve ser para esse lado de cá, né? Juntou nós 3 e fomos, né? Pegamos a rodovia e vamos andando. E nós tivemos, por exemplo, algumas histórias interessantes. Eu lembro que a nossa ideia era escrever um diário, né? Eu fotografar para ilustrar esses textos, mas acabou que, por exemplo, a gente meio que virou moradores de rua, viramos trecheiro. Então a gente estava bebendo demais, não se preocupava com escrever. Bebendo demais, não estava se preocupando em fotografar. E aí chegou num determinado momento da nossa viagem que eu olhei assim para o lado, um deitado, bêbado, vomitando, o outro muito louco, querendo arrumar briga com um vento que soprava as orelhas dele. Então eu falei, gente, vamos embora. Mas antes disso, eu lembro que nós paramos numa cidade que chama... Esqueci o nome da cidade, rapaz. Uma cidadezinha perto de Campinas, né? E aí nós chegamos na cidade e falamos, vamos ficar aqui um dia, descansar um pouco, ver se a gente consegue algum mantimento pra gente continuar a viagem. Só que nós chegamos na praça, né? Ali, praça principal da cidade, e aí tinham vários moradores de rua, né? E aí paramos ali e tal, o Barrabás sempre envolvente, né? Empolgado e tal. Começou a trocar ideia com os moradores de rua lá, logo conseguiu um vidro de cachaça, começou a beber e tal, a gente também bebendo. E aí daqui a pouco passa uma viatura da polícia, né? Da polícia militar. E um dos moradores de rua grita, né? Grita e xingando o policial, então os policiais vêm e enquadram todo mundo. Só que os outros moradores de rua que estavam já conheciam, então eles passaram batido. Os policiais começaram a caçar assunto com a gente, né? Aí pegou o documento meu, pegou o documento do Barrabás e pegou o documento do Jailton. Ele pediu o documento do Jailton, o Jailton estava sem documento. Meu Deus do céu. E aí o Jailton deu o nome dele e aí foram lá no sistema, puxaram lá o DVC, a capivara, sei lá como que chama, para saber se ele tinha alguma passagem e tal. E aí constou, segundo os policiais, né, não sei ao certo se isso era verdade, constou lá que o Jailton tinha cometido um crime, ou alguém com o mesmo nome. E aí falou, a gente tem que direcionar vocês para a delegacia, né? sotaque campesino e tal, sotaque de interior e tal. Aí eu falei, meu amigo, o senhor vai conduzi-lo, mas eu também tem que estar junto, porque se ele for ficar, eu preciso dar a notícia para os familiares, né?
Aí, não, você não precisa ir, as meninas tá tudo vendo aí, você é um rapaz limpinho, você não deve nada e tal. Não, mas eu tenho que ir. Mas você tem certeza que você vai ter que entrar no camburão? Eu falei, vou. Aí entramos lá, fomos na delegacia, chegando lá, levamos uma canseira. Barrabás ficou lá cuidando das nossas malas, né? Levamos uma canseira da bexiga, daqui a pouco veio uma mulher lá, não sei se era delegada, não sei se era escrivã, não sei lá. Mulher, acho que era chefe lá na delegacia. Não sei ao certo qual o cargo, mas ela veio conversar com a gente, né? Falei, eu não posso dizer para essa mulher que a gente está indo para se integrar às Farc, né? Porque ela vai prender a gente aqui agora, né? Eu vou ter que providenciar uma história, né? Sim. E aí ela perguntou, o que você está fazendo aqui? A gente deu uma parada, porque a gente está viajando. Mas vocês estão viajando para onde? Olha, sabe o que é, minha senhora? Eu vou falar a verdade para a senhora. Olha, meu pai, ele tinha umas terras lá em Minas, e ele faleceu. Eu sou casado, tenho 2 filhos e eu tinha um barraquinho lá em São Bernardo. Eu vendi meu barraco, comprei a passagem da minha esposa e dos meus 2 filhos para ir na frente. Como não tinha dinheiro para pagar minha passagem, eu estou indo a pé para a gente cuidar das terras lá, entendeu? Ela acreditou? Ela acreditou. Oh, meu Deus do céu! E liberou a gente. Liberou a gente. Misericórdia. Liberou a gente, aí saiu eu, Jailton e tal. Viram que não tinha nada a ver com... que ele não estava envolvido com nenhum crime e tal. Liberaram a gente, aí vamos procurar a praça de volta. Encontramos a praça, chegamos lá, estava Barrabás deitado, bêbado, em cima das mochilas. E aí a gente tentava acordar Barrabás. Acorda, Barrabás! E ele, acorda, Barrabás! Não acordava. Aí teve uma hora que eu falei assim, já sei. Tapei o nariz, a boca dele, ele Agora acorda, né? Acordou assim, assustado, olhou pra mim e falou, seu guarda, eu não sou vagabunda. Falei, nós vamos ter que voltar. E aí o Barrabás começa a chorar, não, por favor, não vamos voltar não, vamos continuar. O Jailton já não é mais querendo voltar também, aí eu meio que era a liderança ali, falei, vamos voltar, pronto, e acabou. O Barrabás voltou mesmo chorando, voltamos para casa, chegamos aqui, a gente não tinha celular, não tinha nada, não tinha contato com ninguém, cheguei aqui, a família toda desesperada, não sabia onde estava. Se não me engano foi 17, 19 dias, sei lá quanto tempo nós ficamos nessa aventura. E aí você voltou, retomou a profissão de fotógrafo, inclusive muito bem, e esse olhar social ficou presente em você, né, cara? Você, por exemplo, protagonizou uma luta muito grande na ocupação que teve em São Bernardo, no terreno que era da Volks e hoje é um depósito das Casas Bahia. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência. Então, nessa época aí, eu morava lá no Montanhão, no último barraco da Viela 18, lá na Anitta Garibaldi. E nessa época eu ainda participava lá das atividades do projeto, e aí começou a discutir a questão da situação de moradia, não só lá do Montanhão, mas das comunidades ali em torno do Montanhão, né? Que a maior parte das pessoas estavam morando em área de risco, e aí quando vinha chuva forte, os barracos caíam, deslizavam, morria gente e tal. E eu estava nessa condição, né? Em 2003 nós fizemos a ocupação ali no terreno da Volks, né? Nós ficamos lá, não lembro muito bem, mas uns 9, não lembro muito bem. A ocupação chamava Santos Dias, não é isso? A ocupação que chamou, tem o nome de Santos Dias, foi batizado como Santos Dias. Santos Dias é um líder sindicalista, importante aí para nossa história. E ficamos lá, compus a brigada da cultura e a brigada da disciplina. Então durante o dia a gente organizava aquelas atividades para os próprios acampados fazerem a apresentação, tinha canto de rap, tinha os cantores de forró, tinha os artistas ali, né? E que a gente fazia ali umas atividades, eles se apresentavam. E durante a noite eu ficava na disciplina, né? Conversava evitava ali conflitos, tentava mediar conflito com o pessoal, e saímos super bem dessa história, né? Foram nessas brigadas de cultura que nasceu a ideia de fazer o núcleo de comunicação marginal? Então, o núcleo de comunicação marginal ele surge após a reintegração de posse, né, do terreno da Volks, que a gente, na maior mobilização até aquela época policial para fazer uma reintegração de posse, essas famílias foram expulsas daquele local, né?
E aí voltaram para as encostas de morro, voltaram para as áreas de risco. E nós, o Barrabás, o Joel e outro pessoal acabou dentro da comunidade falando, a gente precisa dar continuidade de alguma forma a esse trabalho. Aí começamos lá na época ainda, acho que 2003, 2004, a ideia de fazer o sessão na Cine Favela em Debate, que a gente exibia o filme ainda dentro da sede da Associação Amigo de Bairro, e ao término do filme a gente fazia o debate com os moradores sobre questões voltadas de necessidade da comunidade, né? Depois, com muito tempo, através do Marcelo Bozeto, nós conseguimos um data show emprestado da Faculdade Metodista, começamos a exibir filme ao ar livre. Então a gente já saiu dentro da sede, a gente pegava um ponto estratégico da comunidade e começava a exibir os filmes ao ar livre, né? Período noturno, porque precisava de pouca luz para conseguir exibir os filmes. Fizemos a luta, a organização das famílias, depois de manifestação, denúncia, passeatas e tal, o governo foi obrigado a construir os alojamentos provisórios. Muitas dessas famílias ficaram mais de 6 anos nesses alojamentos. Quando o governo municipal daquela época perceberam e identificaram as lideranças do movimento, acabaram meio que criando meios as próprias pessoas envolvidas com o crime ameaçar essas lideranças, para essas pessoas se retirarem. Então, por volta de 2016, nós interrompemos as nossas atividades. 2006, não por vontade própria, mas por vontade de vontade alheia. E aí, quando o Luiz Marinho assume a prefeitura em São Bernardo, a gente volta para o nosso trabalho de exibição de filme dentro dos alojamentos e começa a trabalhar a partir do núcleo de comunicação marginal, uma iniciativa que você também fez parte. Sim, com muita felicidade, inclusive. Com oficinas de fotografia, de vídeo, exibição de filmes ao ar livre, e essas oficinas elas tinham como produto a confecção de documentários. Inclusive teve um documentário sobre ocupação, né? Exatamente. Quem quiser verificar, não sei se você pode deixar depois no... Vou deixar tanto aqui no card, você vai ver aqui agora para quem está assistindo pelo celular, e quem está vendo pelo computador ou por qualquer outro meio, é só dar uma olhadinha aqui na descrição que eu vou deixar o link para você poder assistir também. Isso, o documentário chama Minha Casa, Uma Luta. Minha Casa, Minha Luta. Um documentário que foi feito pelos próprios adolescentes e crianças do alojamento, né? Junto com a gente, que éramos educadores, né? E nós recebemos, por exemplo, várias visitas assim internacionais, né? Tivemos a visita, por exemplo, do ministro das comunas lá da Venezuela, né? E aí nós levamos lá para o alojamento, então isso saía na imprensa e acabava que em conjunto com isso a gente acabava denunciando a situação que as famílias estavam vivendo nos alojamentos, né? Recebemos, por exemplo, a visita do Manuel Cirilo, também levamos ele lá no alojamento. O nosso Cirilo, para quem não conhece, é um revolucionário que enfrentou a ditadura militar, inclusive participou daquela ação do sequestro, né? Da subtração, na verdade, do embaixador norte-americano, para trocar pela liberdade dos presos políticos que lutavam contra a ditadura militar. E ele foi lá, nos visitou e tal, e isso também foi importante para a nossa luta. Então foi um momento super bacana, né? E logo depois, assim, eu acabei tendo que sair do núcleo de comunicação marginal, porque eu fui eleito conselheiro tutelar em 2011 pela primeira vez, né? Assumi meu primeiro mandato no Conselho Tutelar em 2012. Estar no Conselho Tutelar para mim foi uma experiência assim ímpar, porque eu sempre almejei, né? Poder ocupar os espaços de discussão política, os espaços de poder do nosso país, para
poder participar com esse Estado democrático, né? É legal, desculpa te interromper, Não, imagina. mas o que eu acho legal na sua história, cara, aqui, é você na sua infância e adolescência, na sua adolescência aqui em São Paulo, você foi atendido pelo projeto Meninos e Meninas de Rua e atendeu. Passei a ser educador depois, passou a ser educador. Mas você não contou ainda isso agora, mas você também foi atendido pelo Conselho Tutelar de São Bernardo e depois também o destino quis, o seu esforço, o seu trabalho e o reconhecimento que na época não era voto popular, o voto era pelas entidades, né? E aí as entidades que têm uma larga experiência com trabalho com crianças e adolescentes reconheceram o seu trabalho e você pôde também viver o outro lado, que era de atender, de ouvir e defender essas crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, né? Eu não lembrava quando eu fui para o Conselho Tutelar, né? Só que aí eu atendendo uma família lá, e aí a família falou o nome, eu fui procurar o procedimento, aí logo acima do nome da família que tinha, da mãe das crianças que eu estava atendendo, tinha o nome da minha mãe. Eu fiquei curioso lá e eu fui procurar esse procedimento também, e aí tinha um registro, né, do atendimento que foi feito para mim em 97, quando eu procurei o Conselho Tutelar para buscar uma vaga uma vaga na escola, porque eu não tinha conseguido diretamente na escola para mim voltar a estudar. Uhum. Então, é isso que você falou, né? Primeiro fui atendido pelo projeto, depois passei a ser educador atendendo os meninos e as meninas que passaram pela mesma situação que eu passei. Fui para o Conselho Tutelar, sendo que eu também já tinha passado por atendimento no Conselho Tutelar. E cumpri meu mandato, né, de 4 anos na primeira gestão, me candidatei novamente em 2015, reassumi em 2016, fiquei agora até o dia 9 de janeiro, agora, e finalizou o meu mandato. Não saí porque eu quis, na verdade saí porque quiseram que eu não continuasse, porque modéstia à parte, Hugo, eu sempre fui um cara intransigente frente a uma violação de direito. Eu levei muito a sério aquela frase do Che Guevara, quando ele diz o seguinte: se você é capaz de se indignar com qualquer injustiça em qualquer lugar do mundo, é mais ou menos assim. Uhum. Nós somos companheiros. E eu sempre, acho que nem depois que eu conheci, não foi após eu conhecer essa frase do Che Guevara, mas desde quando criança, desde quando adolescente, eu sempre coloquei a defesa do outro em primeiro lugar. Se eu, nesse período que eu vivi em situação de rua, eu sofri algum tipo de violência física, a grande maioria foi sempre defendendo o outro. Então, por exemplo, eu já apanhei demais da molecada na rua, porque eu resolvia proteger os meninos e meninas que estavam comigo. Em contrapartida, eu acabava me lascando. Então, a minha vida foi em torno disso. Então, eu sempre tive esse perfil de defender o outro. E no Conselho Tutelar, eu fiz isso de forma muito intransigente. Eu briguei com polícia, briguei com delegado, briguei com GCM, briguei com psicólogo, briguei com assistente social, briguei com promotora, briguei com juiz, por conta dessa última ocupação que teve da MTST aqui, porque eles queriam que o Conselho Tutelar fosse lá fazer reintegração de posse junto com a polícia. Falei, meu senhor, desculpa, não é isso. O Conselho Tutelar tem como obrigação garantir o direito. Se tem direito à moradia violado, cabe a gente atuar para que o direito à moradia seja garantido, não ir lá garantir o direito do cara que era dono do terreno. Isso, garantir o direito à propriedade, né? Então a gente acabou brigando com Deus e o mundo na condição de conselheiro tutelar. Então, para um prefeito, né, para uma administração, não é interessante você ter um conselheiro que vá ali a todo momento bater na ferida por conta da falta de vaga em creche, por conta da falta de atendimento na saúde, por conta de falta de atendimento na assistência. Então, logo, esses agrupamentos reacionários, principalmente por parte desse governo que hoje está aí, cria condições para que você não consiga ser eleito. Então, tentaram não, me prejudicaram de várias formas, impugnando a minha candidatura, então não consegui ser eleito para continuar no Conselho Tutelar. Mas, independente disso, nós estamos sempre aí na luta, nas trincheiras,
acreditando que o novo mundo é possível, que uma sociedade mais justa ela é viável, e nós vamos continuar trabalhando nisso, né? Diante da nossa luta aí para continuar no Conselho Tutelar, e aí não conseguindo, várias pessoas me procuraram e falaram: Léo, você tem que ser candidato a vereador e tal, e é uma das propostas que a gente está construindo, talvez aí para a próxima eleição, uma possibilidade muito grande de a gente sair candidato a vereador aí pelo partido, pelo PSOL, e vamos ver o que a gente consegue com essa trincheira. Tenha muito sucesso, torço muito por você. E agora eu vou te convidar para tomar a saideira. E a saideira é a seguinte, né? Então a gente você responde e depois a gente toma. Perfeito. Se fosse hoje, você sairia daqui a pé até a Colômbia para integrar as Farc, ou, no caso da política de hoje, até a Venezuela para defender o governo Maduro? Não, porque eu tenho 3 filhos aqui que precisam da minha assistência. Mas se não fosse por isso, com certeza eu iria. Com certeza ele iria. Tá ok. Muito obrigado, Léo. Salud. Muito obrigado a você que assistiu até agora a nossa entrevista, nosso Boteco Parabucano. Fique atento nas notificações, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Como eu falei algumas semanas atrás, alguns vídeos atrás, nosso compromisso é que semanalmente sempre tenha um vídeo novo. Curte aqui esse vídeo para o YouTube saber que você gostou e comenta o que você achou do Léo, dê sugestão de novos vídeos, tá ok? Muito obrigado, galera, até a próxima, um cheiro no zóio, tchau, tchau. Valeu!